Olá, o TV Câmara Entrevista está no ar. No programa de hoje, nós vamos falar do sistema prisional brasileiro. Entre outros assuntos que envolvem esse tema, o foco da nossa pauta será o processo de ressocialização. Para falar desse assunto, recebemos de forma virtual o Procurador de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Gilmar Bortolotto, que também é coordenador do Núcleo de Apoio à Fiscalização dos Presídios do MPRS. Também recebemos de forma virtual a Léa Bos Duarte, que é diretora do Departamento de Políticas Penitenciárias da CEAPEN. Eu começo saudando a presença dos nossos convidados e pedindo de imediato para o procurador Gilmar Bortolotto explicar para a gente como funciona o trabalho de fiscalização e acompanhamento do processo prisional aqui no estado. Olá, procurador, seja bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? Olá, tudo bem. Os cumprimentos a todos. Cumprimento também a Lé, que é uma pessoa com quem a gente tem uma parceria já há muitos anos, né, nesse tema da área prisional. Bem, eu trabalhei durante 17 anos na fiscalização dos estabelecimentos penais aqui da região metropolitana, né, os estabelecimentos de maior porte. E isso consistia na presença quase que diária, né, e no contato diário com os presos, com os servidores, enfim, com todo o universo que integra o sistema carcerário, né, o sistema de cumprimento de pena privativa de liberdade. E por causa disso, né, depois que fui promovido a procurador de justiça, eu solicitei ao procurador-geral uma designação para trabalhar com projetos nessa área, né, porque ainda é uma área que carece de muita evolução. Dentre todos os sistemas, né, públicos que servem à sociedade, o sistema carcerário talvez seja um dos mais carentes, né? E isso tem uma explicação porque nos estabelecimentos penais estão pessoas que agrediram, né? Que de alguma forma violaram as regras sociais, né? E há uma certa confusão porque as pessoas têm dificuldade de entender, né, que a qualificação do serviço penitenciário, né, a qualificação da assistência, a qualificação das políticas públicas de reintegração para os presos, elas, no final das contas, beneficiam justamente, além do próprio preso, quem está em liberdade, né, porque impactam de forma decisiva no sistema de segurança pública. Então é um grande equívoco a gente imaginar que um estabelecimento penal que funcione mal, que esteja em condições precárias, que esteja superlotado, né, onde haja deficiência de recursos humanos e materiais, né, possa produzir um resultado satisfatório, porque isso não vai acontecer, né? E é por conta desse déficit, dessa deficiência, né, que nós temos problemas agudos, né, que são antigos, mas que foram se agravando, né, e que tem a ver com organizações criminosas, facções, enfim, por uma razão muito simples. Quanto mais deficiente e selvagem for o ambiente, menor é a presença do Estado e maior é o impacto, né, maior é o manejo que essas facções conseguem fazer em relação às pessoas que ingressam nos estabelecimentos. Então, quando se pensa em política pública, né, por exemplo, para egressos, para pessoas que cumpriram pena, nós estamos, na verdade, protegendo a sociedade livre, né, porque cada pessoa que for, por exemplo, qualificada profissionalmente, né, enquanto cumpre pena, cada pessoa que tiver a possibilidade de estudar, né, de avançar intelectualmente enquanto estiver cumprindo pena,
e a diversidade de métodos que existem para que a gente possa executar essa tarefa, tudo isso vem em benefício de toda a sociedade, né? Então não se pode pensar, não se pode continuar cometendo esse engano, né? Imaginar que, para simplificar, um presídio muito ruim vai importar no seguinte raciocínio: bom, se o presídio for muito ruim, for muito deficitário, a pessoa que passa pela cadeia não vai querer voltar para lá, né? Essa forma de pensar é equivocada, justamente porque é a ignorância que leva a pessoa a cometer delitos, né? Na maior parte dos casos. Então, as políticas públicas e as possibilidades que existem, e elas existem, né, e são muitas, nós precisamos fazer um esforço de implementação. Né? Essa é a ideia inicial assim, que eu deixo. Né? A gente precisa vencer os preconceitos, vencer a nossa falta de informação sobre o assunto, para poder trabalhar com políticas que diminuam o impacto, né, da passagem das pessoas pelo sistema carcerário. Agora, diretora Léa, como o Estado, o poder público, vem trabalhando nos últimos meses e até nos últimos anos para melhorar esse cenário atual do sistema prisional aqui no Rio Grande do Sul? Olá, diretora Léa, seja bem-vinda ao TV Câmara Entrevista, tudo bem? Tudo bem, olá a todos, muita alegria estar aqui com vocês. Meu nome é Léa, como já foi apresentado, e tenho uma vivência de em torno de 40 anos no sistema prisional e atualmente à frente deste departamento. Sempre foi bastante desafiador, e o que é sempre oportuno lembrar é que nós temos o sistema prisional de acordo com a sociedade, a comunidade que nós estamos inseridos, não é um recorte à parte, é fruto das nossas próprias escolhas e da comunidade como um todo, né? De todas as esferas de competência. O desafio é muito grande, ao longo dos anos nós podemos observar uma preocupação das sucessivas gestões com ter um número de servidores de acordo, um quadro qualificado, está aí prestes a ser regulamentada a Polícia Penal, o quadro dos servidores técnicos superiores penitenciários para fazer uma triagem, um acolhimento adequado. Temos grandes desafios estruturais que vêm sendo enfrentados ao longo dos anos e ao longo das gestões. Particularmente, essa gestão se diferencia pelo projeto do NUGESP, que é um núcleo de acolhimento noticiado recentemente, porque um dos nossos maiores desafios é a cadeia pública, com um grande efetivo de pessoas presas que diariamente ali adentro da região de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, e esse núcleo visa justamente isso. Ali vão estar diversos segmentos do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria, Instituto Geral de Perícias, Polícia Civil e Superintendência dos Serviços Penitenciários, justamente para um acolhimento, uma triagem adequada. Estarão sendo realizadas ali as audiências de custódia. E qual o objetivo disso? Justamente já na entrada identificar e ver que possibilidades jurídicas e adequadas nós temos de encaminhar essa pessoa adequadamente, ou, se for do entendimento do Poder Judiciário, liberá-lo mediante uma medida cautelar, enfim. Então, temos obras, cerca de 12 projetos bem grandiosos em andamento, sempre visando suprir a questão das vagas, mas o investimento tem que ser tanto quanto no tratamento penal, para que essa pessoa ali tenha oportunidade de ter acesso à educação, trabalho, atendimento à saúde adequado. Para isso, estamos potencializando as parcerias com as outras secretarias e outros órgãos
que possam nos auxiliar. E, diretora, falando um pouco mais sobre investimentos, o foco dos investimentos do Estado hoje está na construção de novos presídios ou na melhoria dos modelos carcerários já existentes aqui no Rio Grande do Sul? Bem, tanto quanto os projetos que estavam em andamento estão sendo potencializados, assim como a já noticiada provável parceria público-privada em Erechim, estão sendo pensados novos investimentos de vaga, mas o grande diferencial, porque isso não tem como fugir pela necessidade premente, mas o grande investimento está sendo nas ações também de tratamento penal, né? Potencializando medidas que levem mais educação, trabalho de preferência profissionalizante, parcerias com universidades, como tivemos recentemente assinado o termo de cooperação com a Universidade de Santa Cruz do Sul, teremos em breve com a Universidade do Vale do Taquari, Faculdade Zumbi dos Palmares está se aproximando para desenvolver um projeto. Então, concomitante à questão das obras que são necessárias e os projetos em andamento estão sendo potencializados, cadeia pública em Passo Fundo, o próprio NUGESP, que é para 708 vagas e outros estabelecimentos, paralelo a isso, as ações de tratamento penal, que são muito importantes, porque senão, obviamente, nós não vamos dar conta de gerar vagas se não trabalharmos com esse público que está interno para tentarmos verificar se não voltam a delinquir. E nessa esteira, desculpe se me alonguei, mas é importante mencionar a proposta dos escritórios sociais, que são equipamentos novos, sugeridos pelo Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o programa Fazendo Justiça, que serão equipamentos que visam atender ao egresso do sistema prisional lato sensu. Toda aquela pessoa que tenha tido uma passagem pelo sistema, ou seja, egresso do sistema prisional, vai poder acorrer a esse local onde ele vai receber orientação para suas demandas, encaminhamento para a rede de atendimento, e em breve estaremos lançando o chamamento público para o escritório social em Porto Alegre. Acreditamos que vai ser uma iniciativa que vai nos auxiliar a minimizar as possibilidades de reincidência. E, promotor Gilmar Bortolotto, nós aqui pretendemos falar de ressocialização. Então eu gostaria de tocar num tema sobre os direitos humanos com o senhor. Se é possível dizer que atualmente os presídios existentes aqui no Rio Grande do Sul, se eles são satisfatórios nesse quesito, no que diz respeito ao tratamento humanitário do detento, do cidadão que está privado da liberdade. A resposta é sim e não, né? Porque a diversidade é muito grande. Nós temos estabelecimentos que funcionam com mais regularidade, vamos dizer, nesse aspecto da humanização, né, do tratamento dos presos, e outros onde isso não acontece até por falta de estrutura, né? Quando a gente fala, por exemplo, na cadeia pública, não é porque as pessoas que trabalham lá não queiram que o tratamento seja melhor, né? Mas só para que se tenha uma ideia, a cadeia pública, que é o conhecido presídio central, quando atingiu a maior lotação que já teve até hoje, que foi 5.300 presos, se eu não me engano, eu dei uma olhada na lista do IBGE, dos 497 municípios do estado. A cadeia pública era o município de número 218 em população, né?
Então, quer dizer, é um município que está inserido dentro de um bairro de Porto Alegre, né? Muita gente, muito além da capacidade, né, que é possível alojar. E outros presídios, outras penitenciárias, elas também se encontram em situação similar, né? Então, quando isso acontece, existem efeitos que, mesmo que haja muito esforço, é impossível impedir, né? Então, é importante compreender que quando as pessoas, às vezes, têm um conceito um pouco distorcido, né, sobre direitos humanos. Quando nós falamos em direitos humanos, nós estamos falando no processo civilizatório, né? Então, uma sociedade, bem como a Leia disse, né, as cadeias são como são porque é assim que a nossa sociedade quer que elas sejam. Porque quando se pensa na figura de um delinquente, de um criminoso, de alguém que agrediu, né, uma pessoa, pode ser um familiar de alguém, né, é evidente que essa pessoa não vai nutrir qualquer tipo de afeição, né, por esse cara que cometeu o delito. Mas a pessoa também precisa entender, né, que o tratamento humanitário, né, e até a qualificação do serviço e do tratamento penal reverte em favor dela mesma, né? O retorno, o índice de retorno, não estou falando em reincidência no aspecto técnico, né, mas o índice de retorno para a prisão, que a gente chama de reincidência carcerária, ela é muito alta no Brasil inteiro, né? Ela supera 70%. Então, assim, de cada 1.000 presos que passam por uma cadeia, mais de 700 vão voltar para lá, se não morrerem antes, né? E esse ciclo, ele se repete, ele vem se repetindo. Quem é que perde com isso, né? Além da própria pessoa que está inserida ali no sistema? A sociedade que está aplicando esse tipo de lógica. Então, falar em direitos humanos, falar em tratamento penal, é conceber uma segurança pública de melhor qualidade. Até a pessoa, né, que tem um discurso mais acirrado, mais forte, né, mais contundente, e a gente vê nas mídias aí, à disposição nas redes sociais, né, quando se comenta sobre o delito e o delinquente, quais são as ideias das pessoas, até a pessoa que tem aquela ideia mais um pouquinho mais complicada, ela precisa entender que ela e seus familiares, a segurança de todos depende disso, né? Quanto mais a gente insere o processo civilizatório no sistema carcerário, que também é um local onde se precisa aplicar políticas públicas, como num hospital, como numa escola, né, como em qualquer estabelecimento público, quando se faz um esforço nesse sentido, nós vamos beneficiar a totalidade dos cidadãos, né? Então, qualquer contribuição nesse sentido, e eu parti aqui de uma premissa que é a ideia que as pessoas têm sobre os estabelecimentos penais, né? Melhorar essa ideia, melhorar a concepção, o entendimento sobre o que significa esse universo que atinge muita gente, é de suma importância, porque nós precisamos partir disso, né? Sem compreender direito, fica muito fácil, às vezes, para alguém que está gerindo o sistema, dar uma série de desculpas dizendo que, não, mas esse pessoal aí não muda mesmo, não adianta fazer muita coisa, né? Não é o que a gente vem vendo ao longo do tempo, o sistema vem melhorando, né? Há uma qualificação dos servidores, há um recrutamento de melhor qualidade, há um esforço para implementar políticas públicas, mas nós temos um déficit que é secular, né? Essa melhoria, ela é mais recente, se a gente considerar um tempo mais longo, assim, né? Então, o esforço precisa ser permanente e intenso, né? Nós precisamos adotar medidas que são medidas que exigem muita coragem, né? Às vezes não vão agradar o cidadão que desconhece o sistema,
mas elas são necessárias porque quem trabalha com isso, quem compreende a sistemática, sabe que mesmo aquele que não compreende o que se está fazendo, vai acabar sendo beneficiado em termos de diminuição da reincidência. Diminuir reincidência é ter menos vítimas, né? Desvincular uma pessoa que é vinculada a essas facções ou a essas organizações criminosas, que no final das contas elas têm, né, a sua forma, vamos dizer assim, é uma espécie de política pública de cabeça para baixo, né? Elas prestam uma relativa assistência para os seus integrantes, porque isso, em termos de mercado do crime, é um investimento que eles estão fazendo, né? Quando eles comprometem uma pessoa, né, pagando, sei lá, assistência para a família dessa pessoa enquanto ela está presa e outras coisas mais, né, eles sabem que, na verdade, o que está acontecendo ali é um recrutamento de mão de obra para o crime, né? Então, nós temos que ter uma política bem consistente, e a Léa citou algumas, né? E existem muitas outras, mas uma política consistente, por exemplo, para o egresso, para quem sai, para quem passou pelo sistema carcerário, significa tirar uma pessoa que, como regra geral, reincidiria. A chance de reincidência seria grande. Agora, se ela tiver um ponto de referência onde ela puder regularizar sua vida, seus documentos, puder ser encaminhada, né, para as diversas formas de assistência que existem fora dos estabelecimentos, ou até mesmo por uma atividade profissional, nós vamos ter menos uma arma na rua, né? Vamos falar bem claro. Então, tudo isso que a gente coloca dentro de um pacote chamado de tratamento humanitário, significa, como consequência, algo de melhor para todos nós, né? A gente não precisa ter, ou não deveria ter, né, ou pelo menos deveria melhorar o entendimento sobre o significado dessa expressão, né? Perfeito, muito didática e necessária a fala do procurador Gilmar Bortolotto. Agora, a diretora Léa, aqui do Rio Grande do Sul existem duas das chamadas APACs, né? Uma delas aqui em Porto Alegre, a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. E muito se comenta sobre essa prisão sem guardas, que, embora não teriam guardas, tem muitas regras, muitas normas a serem seguidas pelos condenados ali dentro. Então, eu gostaria que a senhora explicasse exatamente como funciona esse modelo prisional adotado aqui no Estado. Pois não. As associações de proteção e assistência aos condenados em outros estados, sobretudo São Paulo e principalmente Minas Gerais, já têm várias unidades. E a Federação, enfim, a brasileira das APACs, ela orienta essa metodologia e potencializa esse modelo ao longo, né, em todos os estados do Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos duas APACs em funcionamento, e a principal diferença, vamos dizer assim, para que nós possamos esclarecer as pessoas que não conhecem, é que os recuperandos que cumprem penas nas suas penas nas APACs são pessoas que de livre vontade aderem a essa modalidade de cumprimento de pena, estão em princípio acolhendo aquela metodologia e se propõem a se disciplinar nas regras internas específicas da metodologia PAC, e principalmente para aquelas pessoas dispostas a transformar a sua atitude e a ter um controle interno das suas próprias condições pessoais. Enquanto no sistema comum o aparato externo é muito ostensivo e necessário por diversas circunstâncias, na PAC, como é
são pessoas da sociedade civil que, de livre vontade, constituem uma associação dessa natureza, trabalha, prepara os seus voluntários, adere à metodologia orientativa, com a autorização, obviamente, judicial, acompanhamento do Ministério Público e de todos os órgãos específicos dessa seara. E a grande diferença também das APACs é que cada unidade vai poder contar com os 3 regimes de cumprimento de pena, quando totalmente potencializada a sua capacidade, em no máximo 200 recuperandos. Então, isso possibilita um tratamento penal mais direcionado, um acompanhamento mais efetivo, porque são menos pessoas, né? Na nossa PAC aqui em Porto Alegre, denominada PAC Partenon, atualmente nós temos 37 recuperandos, sendo que mais 2 em processo, né, de encaminhamento. Normalmente conta em torno de 40 recuperandos nesse momento, mas há o projeto e a possibilidade de ir aumentando o número de vagas até chegar ao máximo permitido. E a nossa PAC Pelotas, que atualmente conta com 20 recuperandos, mas que também tem um projeto, inclusive em parceria com o Departamento Penitenciário Nacional, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, para ampliação daquele espaço, para potencializar o maior número de vagas. Ali a disciplina está presente, o horário para acordar, o horário de recolhimento, as atividades orientadas durante o dia, a metodologia, para possibilitar ferramentas para essas pessoas reverem as suas atitudes, buscarem uma profissionalização, o acolhimento das famílias é diferenciado também. Então, é uma modalidade em que a sociedade civil se soma ao poder público para ter um olhar mais humanizado e um acompanhamento mais efetivo dessas pessoas. A própria metodologia possibilita isso. Para tanto, o Estado, então, celebra um termo de fomento a um per capita repassado à APAC para dar conta das necessidades daquelas pessoas que estão ali confiadas. O gerenciamento é da associação, que presta contas ao Estado em relação aos valores, sua destinação, num acompanhamento e numa harmonia. Nós temos a comissão das APACs, muitas vezes orientada também pelo Dr. Gilmar Bortolotto nas suas, enfim, dinâmicas, e é harmônico, né? É harmônica a convivência e a parceria do Estado com as APACs. Então, com as 2 em funcionamento, e nós temos outras já constituídas formalmente, mas ainda em fase de estruturação. Perfeito. Agora, procurador Gilmar, essa PAC de Porto Alegre, que já está em funcionamento, citada pela diretora Léa, ela é destinada ao público masculino. E o senhor acredita que esse modelo pode ser aplicado em um presídio feminino? As necessidades e os recursos costumam ser os mesmos para homens e mulheres privados da liberdade? Veja, só para historiar brevemente, né? As pessoas às vezes divulgam essa metodologia PAC de uma forma incompleta, né? Então, a PAC é o presídio que não tem guarda armado, né? Quando se diz isso, a pessoa tende a imaginar, assim como eu, quando conheci essa sistemática há muitos anos, né? Conheci em Minas Gerais, eu em princípio achava que fosse impossível, né, de se executar um projeto dessa natureza. Foi conhecendo, examinando, investigando e principalmente estudando que a gente conseguiu construir as parcerias com o Estado. Então hoje existe um termo de acordo interinstitucional, né,
entre o Estado do Rio Grande do Sul, o Poder Judiciário e o Ministério Público, que dá cobertura para a implantação das APACs nas comarcas do Estado que assim decidirem, né? Porque essa iniciativa tem que ser local. Mas a gente apoia, né, e produz um ato inicial, que é uma audiência pública, para explicar para a população, para as autoridades, como é que funciona essa sistemática, né. Aqui em Porto Alegre, nós implantamos essa primeira unidade em parceria com o Estado, a APAC, o Estado, o Ministério Público, o Poder Judiciário, né, essa primeira unidade, que ainda está avançando, né? Foi inaugurado o primeiro pavilhão, agora nós vamos partir para a reforma do segundo pavilhão, para ter mais vagas, né? Mas foi no final de 2018, né, que começou a ocupação, ela já está funcionando há 2 anos e meio. O grande propósito da PAC, além daquelas assistências, né, que estão previstas na lei de execução, né, que são as mais comuns, saúde, educação, né, uma profissionalização, além de tudo isso, o foco da metodologia PAC é provocar reflexão, ou seja, fazer com que o sujeito que cumpre pena ali, durante o tempo em que ele estiver segregado ali, porque ele está num presídio, né? A PAC é uma cadeia, só que aplica um método diferente. Fazer com que ele compreenda o dano que ele vem produzindo para ele mesmo, né? Para a família dele, para as vítimas e para a sociedade, né? Porque sem entender isso, assim como qualquer pessoa, né? Quando nós não entendemos o problema que nós mesmos estamos causando, porque não enxergamos de onde vem isso, a nossa vida tende a não mudar, né? Nós tendemos a repetir as mesmas coisas e enfrentar as mesmas consequências, né? O preso não é diferente de nenhum de nós nesse sentido. Então, o esforço ali, existem, como a Léa falou, né? É uma dinâmica exigente, ela começa às 6 da manhã e se encerra às 10 da noite. Há muitas oficinas de valorização humana, de terapia da realidade, né? Além da educação, da leitura, daquilo que se estimula ali, né? O tempo inteiro. Por que não tem guardas armados, né? Porque a lógica ali é a lógica da confiança. Claro que nós temos monitores, né, que são contratados, a APAC tem, né, mas a lógica ali é a da confiança e a da corresponsabilidade, ou seja, o sujeito precisa entender que ele é partícipe de um projeto que foi concebido para melhorar a vida dele, né? É claro que quando se fala em diferenças entre o masculino e o feminino, a APAC feminina vai ter necessidades que na base são as mesmas, né? Que tem a ver com o processo reflexivo, com as oficinas, com a metodologia. A metodologia, ela não muda para as mulheres, né? É claro que um estabelecimento feminino ele precisa ter adaptações para atender às necessidades da mulher, né? Se a gente olhar, por exemplo, para um dia de visita num presídio, nós vamos ver na fila do presídio ali, seguramente mais de 90% das pessoas que estão ali são mulheres. São as mulheres, né, as mães, as irmãs, as companheiras, enfim, que normalmente acompanham, né, o período de prisão do homem. A recíproca não é tão verdadeira assim, né? O homem acompanha em menor quantidade, né, a mulher que está presa. E a mulher que está presa, ela tem necessidades diferentes, né, inclusive as relacionadas ao afeto, porque tem o problema dos filhos, né, que às vezes vão estar lá na fase, ou que vão estar com com algum parente, com algum familiar, e isso é foco de preocupação permanente, né. As APACs, a Léa estava dizendo, né, nós temos 2 em funcionamento e temos iniciativas em vários municípios já. E existe uma dessas iniciativas, ela está em curso aqui em Porto Alegre, para a constituição de uma PAC
para atender o público feminino, né? Minas Gerais, que é o estado que está mais avançado nessa metodologia, e repito, o método APAC e as APACs, eles estão inseridos dentro do organograma da Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária, ou seja, são estabelecimentos penais que estão dentro do organograma do estado do Rio Grande do Sul ou de qualquer outro estado, né? Então, lá em Minas existem 40 unidades, algumas delas são femininas. E agora, nesse ano de 2021, foi inaugurado lá o primeiro estabelecimento APAC juvenil para adolescentes, né? Então, é um processo que vem a somar, né, que integra o sistema, que não está fora dele, que não pretende substituir o sistema, porque isso seria impossível, né? São iniciativas pequenas, mas que permitem o que já está previsto na lei de execução, que é uma participação, aí sim, efetiva da sociedade. Quem aplica a metodologia, quem convive dentro das APACs com os recuperandos, são voluntários da sociedade civil que são preparados para isso, né? E com a APAC feminina, da mesma maneira, existe um grupo muito qualificado que constituiu a associação, né, que está em estudo da metodologia, que está em preparação. Algumas das pessoas que integram esse grupo de mulheres já têm experiência, inclusive com trabalhos dentro de presídios, né? E a ideia é que a gente, então, consiga implantar uma unidade aqui para o público feminino, né? Essa é a ideia que está em curso nesse momento. A doutora Simone Schroeder, né, que é a pessoa que é a presidente da APAC feminina, e as outras parceiras, né, participaram da Assembleia de Constituição, que foi lá no auditório do Ministério Público, e lá nós contamos com a presença do secretário de Justiça e Direitos Humanos, e agora também da Administração Penitenciária, Dr. Mauro, né, que participou então desse ato inicial. Agora estamos em busca de um local, né, que possa ser adaptado ou onde possa ser construído o estabelecimento para que possamos então acolher também mulheres nessa metodologia APAC. É importante dizer que as pessoas devem imaginar, né, tá, mas como é que um preso que está num sistema vai parar numa APAC, né? A metodologia prevê o seguinte: o pedido tem que partir da pessoa que está condenada, portanto, essa pessoa tem que estar já no sistema carcerário, né, com a situação jurídica definida. Ela dirige esse pedido para o juiz de execução, e o juiz de execução organiza uma listagem por ordem cronológica de pedidos. Não há distinção de espécie de delito ou de tamanho de pena, né? Quando chegar na vez dessa pessoa, ela vai ser entrevistada e vai ser transferida para a PAC, né? Então se observa essa ordem para que não haja privilégio para ninguém, né? É assim que funciona, e a ideia agora então é a implantação da unidade feminina. Agora, a diretora Léa, falando sobre os casos de ressocialização, o sistema colocado em prática por meio de uma APAC, esse modelo ele já se mostrou mais eficaz e comprovadamente reduz os índices de reincidência criminal? Sem dúvida, os números atestam a diferença em relação à metodologia APAC, justamente porque potencializa, como o Dr. Gilmar mesmo trouxe, a reflexão e possibilidades de transformação na conduta dessas pessoas, o apoio da família e a frequência dos familiares e como esses laços são potencializados no convívio dentro de uma APAC também fortalecem esses aspectos da reincidência que na metodologia, vamos dizer assim, nos nossos estabelecimentos há todo um esforço
das nossas equipes técnicas, etc., mas pelo número elevado de pessoas, pelos aspectos estruturais, esse acolhimento mais diuturno, esse acompanhamento mais efetivo, muitas vezes ele fica prejudicado pela própria circunstância estrutural, pelo número de pessoas, e a metodologia PAC proporciona esse atendimento mais direto, esse acompanhamento mais individualizado, vamos dizer assim, das necessidades daquela pessoa, daquele recuperando. Então, realmente, os índices são diferenciados e muito baixos de reincidência na metodologia PAC. E, procurador Gilmar, é possível indicar um caminho para melhorar os índices de ressocialização aqui no Estado, talvez por meio das APACs ou investimentos em presídios que estejam focados no lado humanitário? Veja, como eu disse antes, né, a PAC é um pedaço, né, nós talvez precisemos fazer um esforço para entender, né, que humanizar presídios, como eu já disse e repito, porque essa é uma certeza, né, que vem da experiência da gente, humanizar presídios favorece a população em geral, né. Então, assim, existem muitas modalidades, a PAC é uma delas, né? Mas existem muitas iniciativas que podem ser adotadas que implicam na separação, inclusive, de presos conforme os perfis, conforme a origem, conforme... né? São práticas que muitas vezes não se consegue realizar em função das estruturas disponíveis, em função do fato de normalmente se trabalhar, né, no que diz com o sistema carcerário, sempre na emergência de resolver um problema que já está acontecendo, né, nós precisamos então melhorar isso, melhorar a estrutura, é óbvio, né, porque há mais presos do que vagas, e enquanto isso continuar dessa forma, fica difícil trabalhar dentro dos estabelecimentos, né? Mas há muitas outras iniciativas, né? Um olhar para a dependência química, né? Que atinge, assim, de forma massificada a população carcerária, né? Essa questão do egresso, quando a pessoa cumpriu a pena, né, tem uma definição do que seja egresso, mas vamos tratar assim, a pessoa que passou por uma cadeia, esse é um estigma muito forte, né, então precisa ter uma política específica, por exemplo, para reincluir, para que essa pessoa possa ter um trabalho formal, né, para que ela possa ter uma atividade que gere sustento, né, porque vamos ser sinceros, né, quando as pessoas se deparam com alguém pedindo emprego que já cumpriu uma pena, a situação fica muito difícil. Então, precisamos de políticas específicas. Os bons exemplos, eu diria, eles já estão sendo executados, mas nós ainda não conseguimos transformar isso na lógica integral do sistema, né? Então, aqui e ali estão iniciativas que são muito positivas e que produzem impacto positivo, mas elas ainda, eu diria, né, essa é uma afirmação pessoal, né, elas ainda não integram a lógica do sistema como um todo, né? Então, quando se fala em humanização, em tratamento civilizado, né, em mudança de cultura, nós estamos falando em transformar a lógica de um sistema inteiro, né? Isso que é feito numa PAC pode ser feito num estabelecimento penal? Pode, né? Mas depende de uma mudança, inclusive, de cultura funcional, de preparação das pessoas, né? De escolha das pessoas que vão trabalhar ali, porque senão não se consegue executar. E num estabelecimento, né, onde há uma superlotação exagerada, onde há uma influência muito forte de facções criminosas, né, nesses locais praticamente
o esforço, né, que as pessoas fazem e que é elogiável, é para manter a paz, né? Mas executar a tarefa de oportunizar, porque a escolha, né, de mudar de vida ou não, essa não é do Estado, essa não é nossa, essa não é das pessoas que trabalham nos presídios, essa é do preso. Mas ele precisa enxergar o que estamos oferecendo como uma oportunidade real, né? Porque na prática a oportunidade real, né, que é negativa, mas é real para o preso, é o mercado do crime, né? Quando ele sai da cadeia, fecham-se as portas, né, vamos dizer assim, da formalidade, do trabalho, tem o preconceito, mas tem uma porta que está sempre aberta para ele, que é a oferta do mercado do crime. Então, o nosso trabalho, penso eu, né, precisa ser no sentido de transformar as iniciativas pequenas, que são boas, que já existem, na lógica integral do sistema, a mais integral possível, porque daí e só aí nós saberemos qual é o percentual da população carcerária que quer sair desse modo de vida, né? É só oferecendo a oportunidade que nós vamos ter essa conta finalizada. Senão, nós nunca vamos saber. Né? Enquanto as pessoas estiverem misturadas, né? Enquanto tiverem lógicas diferentes dentro do mesmo estabelecimento, na cabeça da pessoa que está lá cumprindo pena e que um dia, né, pelas mais diversas razões, e a gente sabe que isso acontece, ela pensa assim, ó, bom, eu quero sair desse bolo aqui do crime, né? A pergunta que vem, tudo bem, eu quero sair, mas com quem que eu falo? Para onde que eu vou? Como é que eu me livro do jugo desse negócio aqui, né? E a nossa obrigação como servidores, como instituições, como poderes, é criar esses espaços, né? É, no final das contas, competir com o mercado do crime por essa mão de obra, né? Nós queremos trazer para fora do mercado do crime as pessoas que nele estão inseridas, né? Porque isso aí vai produzir mais paz e mais segurança para todos nós. Nós estamos chegando aos últimos minutos do nosso programa, mas eu ainda gostaria de pedir uma última manifestação da diretora Léa Bos Duarte, que ela falasse se esse modelo implementado através de uma PAC já é considerado pelo governo estadual um sucesso ou ainda está em fase de testes, precisa de aprimoramento contínuo, de uma evolução. Sim, nós temos, por orientação do nosso secretário Mauro Rausch e toda a equipe gestora, como atribuição também o fomento à constituição das APACs no Rio Grande do Sul. Nós apoiamos as instalações, fazemos o que é possível, nos somamos à sensibilização à comunidade. Mas é importante que se entenda que o nosso efetivo remonta a mais de 42 mil presos atualmente no sistema penitenciário do Rio Grande do Sul. Cada uma dessas unidades da APAC, ela vai ter no máximo 200 ficheiras. Então, é uma alternativa em alguns locais que nós vamos fomentar, dada o êxito da metodologia, que é inequívoco. Vamos fazer todo o possível, mas paralelo a isso há um trabalho interno constante de humanização, de desenvolvimento das potencialidades, né? Nós estamos a cada mês, em função do dedicado trabalho da área do Departamento de Tratamento Penal, sobretudo o trabalho prisional, está conseguindo aumentar cerca de 10% ao mês o número de presos trabalhando. Então, paralelo ao fomento, ao apoio às metodologias como da APAC,
nós estamos internamente também buscando. Ontem assinamos o Plano Estadual de Educação para pessoas presas e egressas, com a presença da secretária adjunta da Educação Estadual e do nosso secretário Mauro. Também ações de fomento e ampliação do público, né, do sistema prisional em estudo formal regular. Então, são iniciativas paralelas. Uma não vem imediatamente, não tem como substituir a outra, pelo número reduzido de pessoas que atende. Mas se nós tivermos várias iniciativas como essa, cada vez mais nós teremos índices de retorno menos elevados ao sistema prisional. Então, é importante que a sociedade se some, que tenha um olhar diferenciado. A conduta, obviamente, é reprovável do ponto de vista social, mas, para tanto, as pessoas são julgadas, elas têm definidos um montante de pena que elas irão cumprir, mas como ela vai retornar ao nosso convívio, à nossa comunidade, é responsabilidade de todos nós. Com isso, nós vamos nos despedindo da nossa audiência. Eu agradeço aos nossos especiais convidados, o Gilmar Bortolotto, procurador de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul, e também a Léa Bos Duarte, diretora do Departamento de Política Penitenciárias da CEAPEN. O TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Para acompanhar mais detalhes da nossa programação, fique de olho nas nossas redes sociais. Obrigado pela companhia. Até a próxima edição.